Boa noite, pessoal. Hoje, dia 2/6/2023, vamos dar início a mais uma aula. Aula de número 2, no módulo aula de número 2, né, no último módulo, que nós já estamos aí já praticamente quase encerrando o curso, né, nós já estamos na reta final. Vamos aí para a aula de número 2, gestão do capital de giro. Bom, vamos aguardar só um minutinho, o pessoal entrar. A gente já vai dar início à nossa aula. Vamos aguardar só um minutinho, o pessoal entrar. Já vai dar início à nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, da gestão de capital de giro como ferramenta para manutenção da empresa. É uma ferramenta poderosa na mão de quem sabe usar, certo? Então, nós vamos falar um pouco sobre essa ferramenta, que tanto ela pode ajudar, né, as empresas a alavancarem, ela também pode, né, com a falta delas, as empresas podem quebrar também. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Boa noite. Hoje é sexta-feira, estamos aí na nossa aula de número 2. Boa noite, Luzia, seja bem-vinda. Gestão de capital do giro. Vamos falar um pouco mais nesse tema. Tema muito bom. Já faltam apenas 8 aulas para nós concluirmos o nosso curso de auxiliar gestão financeira. Parabéns para vocês que chegaram até aqui. É um grande sucesso para vocês, né? Estão concluindo. Parabéns, vocês conseguiram, né, superar os obstáculos, os desafios para chegar até aqui. A gente sabe que não é fácil. Tem família, filhos, muitas têm esposo, esposas, e a gente sabe o quanto é difícil a gente, às vezes, adaptar o nosso horário ao curso, mas vocês estão conseguindo fazer isso. Parabéns. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, gestão de capital de giro como ferramenta para a manutenção da empresa. É uma ferramenta poderosa. Essa ferramenta chamada, né, capital de giro.
Vamos aprender um pouco sobre isso. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Boa noite. Bom, então tem um resumo, né, aqui do que nós iremos falar. No resumo diz assim: a gestão de capital de giro serve exclusivamente para auxiliar os administradores a tomarem decisões claras, eficientes, criando estratégias para alavancar a lucratividade e oferecendo melhorias financeiras através das análises de indicadores de liquidez. Bom, como eu disse a vocês, o fluxo de caixa contribui para isso, né? São os dados que nós temos lá no nosso fluxo de caixa, são os dados que nós temos lá no nosso balanço patrimonial, vai contribuir para a análise. Então, é através dessa análise dos dados que nós vamos ter aqui uma visão, né, do nosso capital de giro. Se o nosso capital de giro está bom, se o nosso capital de giro está regular, ou se o nosso capital de giro está ruim, se nós não temos esse capital de giro. Aí a gente precisa recorrer, né, a algumas fontes para a gente conseguir capital de giro. Como que a gente faz isso? Bom, eu posso tentar recorrer a alguns fornecedores, né, posso conversar com alguns fornecedores e tentar conseguir uma negociação para que eu possa ter um estoque na minha empresa. Eu posso tentar ali comprar, fazer uma compra de mercadoria com 30, 60, 90 dias, pagamento no boleto. Então, a partir desse momento, eu vou ter, né, ali o início, né? Então, vou ter ali parcialmente o meu capital de giro, né? Ainda que eu esteja devendo, mas eu tenho a mercadoria para vender. Então, eu tenho esse capital de giro ali e esse capital pode me trazer outro, né, capital, porque é o lucro que eu vou ter em cima dessa mercadoria. Imagina que eu ganho lá 40% sobre o valor da mercadoria. E aí eu fiz uma compra lá de 100 mil reais. Então, nos 100 mil reais vai me sobrar ali 40%, que daria 40 mil reais. Com esses 40 mil reais, eu posso ali fazer um novo investimento em compras, posso negociar isso com os meus fornecedores para eu continuar tendo esse capital de giro. E uma vez que eu for acumulando esse valor, porque aí eu vou comprando, acumulando valor do meu lucro, comprando, acumulando valor. De repente eu vou estar comprando com o meu valor do lucro acumulado. E aí eu não vou precisar mais comprar no boleto, eu vou pagar essa mercadoria à vista. Isso é essencial, né, para o crescimento da empresa. Sem esse tipo de negociação ou sem essa visão, o empresário não consegue, né, tocar um negócio. E se vocês, né, tiverem aí a grande oportunidade de trabalhar nessa área de gestão financeira, vocês estarão lá para trazer essas ideias para dentro da empresa. Talvez vocês vão executar essas ideias dentro de uma empresa, né? Ou talvez dentro do próprio negócio de vocês. Vai que vocês aí, né, entendam que necessita abrir um negócio ou tem uma oportunidade de abrir um negócio, você já vai saber o que fazer. Então, a saúde, né, financeira da empresa depende muito dessas análises cotidianas. Então, para que a minha empresa tenha ali uma saúde financeira saudável, eu preciso estar analisando esses dados todos os dias, né, analisando os dados futuros, as projeções, né, analisando ali as vendas diárias que a minha empresa está fazendo, né, se é venda de produto ou serviço, como que está caminhando, eu estou tendo um retorno satisfatório ou não. Então, esses dados vão me trazer soluções para o futuro. É através dos dados que eu posso tomar alguma decisão. Bom, vamos aqui continuar na nossa leitura. Diante disso, né, o artigo tem como questão norteadora de formar a gestão de capital de giro. A gestão de capital de giro pode contribuir para a manutenção da saúde financeira de uma organização? Sim, e muito, tá?
Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Boa noite, Davi, obrigada. A panela caiu. Caiu não. Brincadeira. É a bebezinha que deve estar batendo aí nos tambores. Tof, 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 tof. Mudou aqui. Ela é linda. Bom, vamos aqui dar sequência. Capital de giro pode... Sim. Então, o capital de giro contribui muito, né, para a manutenção do saúde financeiro da empresa. Tendo como objetivo explicar a gestão de capital de giro como ferramenta de sustentabilidade para as empresas, para isso utiliza-se de uma metodologia de natureza qualitativa. Vamos aqui um pouco mais para frente. Esse é um artigo, né? É muito bom, trouxe ele porque é muito bom, gostei muito dele e fala tudo sobre o capital de giro. Então vamos aqui na introdução. A administração do capital de giro visa dar um norte para o controle das operações financeiras, garantindo que a empresa possua a capacidade para gerar riquezas, captar recursos e aumentar a liquidez e rentabilidade necessária para cumprimento das obrigações a curto e longo prazo. Partindo desse pressuposto, partindo desse ponto de vista, a pesquisa tem como objetivo geral explicar a gestão de capital de giro como ferramenta de sustentabilidade para as empresas, sendo norteado pela questão de que forma a gestão de capital de giro pode contribuir para a manutenção e saúde financeira da empresa ou da organização, para o alcance dos objetivos e resposta à questão proposta. Adota-se a natureza para com um perfil descritivo explicando que tem como base a pesquisa bibliográfica amparada por outras obras, né, e estudos existentes. Vamos aqui um pouco mais para frente, vamos entrar mais no conteúdo aqui, que é muito importante, para a gente poder ganhar tempo. O ponto aqui número 2, né, gestão financeira. Para que uma empresa mantenha o seu funcionamento, é necessário que haja gestão eficiente. Quando a gente fala de gestão financeira, esse curso de vocês, né, está falando exatamente da parte de gestão financeira. Então, nós precisamos ter uma gestão financeira eficiente. Então, todo negócio, seja ele particular, seja ele um negócio, né, de uma grande empresa, ou seja nossa vida particular, nossa vida privada, se a gente não tiver uma boa gestão financeira dos nossos recursos ou daquilo que nós ganhamos e conquistamos, a gente vai simplesmente jogar isso ao vento, né? A gente não vai conseguir, talvez, ter frutos, né, do nosso trabalho se nós não fizermos aqui uma boa gestão financeira daquilo que nós ganhamos ou daquilo que nós conquistamos. Eu vejo pessoas trabalharem tanto, né, para conquistar um bem, uma casa, um carro, e de repente ele autodesvaloriza o seu próprio carro, ele autodesvaloriza sua própria casa e começa a vender por preços até menores do que aqueles que ele comprou. Então, assim, eu vejo que falta uma visão, né, para essa pessoa, para ela entender o seguinte, que custou muito caro para ela ter aquele bem. Então, ela não pode simplesmente desfazer daquele bem por um preço abaixo do que ela comprou, né? E outro detalhe muito importante, nós quando vamos comprar alguma coisa, nós temos que fazer uma análise se aquilo que nós compramos nós realmente precisamos e se estamos pagando um preço justo por aquilo que estamos comprando. Na regra geral, eu costumo dizer o seguinte, que só ganha dinheiro quem compra num preço bom, né? Não é você escarnear, né, a pessoa, como o ditado popular que diz por aí. Não é você arrancar o olho da pessoa também, não é isso. Mas é você comprar por um preço, né, talvez um pouco abaixo do que vale, para você não ter prejuízos futuros. Né? Ah, eu vou comprar um carro para revenda, né? Eu vou comprar para vender, para ganhar um pouquinho de dinheiro. Aí o carro vale 20 mil, você vai lá e paga 20 mil no carro.
O carro vale 20 mil, você paga 20 mil, você vai vender por 20 mil. O que você vai ganhar com isso? Absolutamente nada. Corre o risco de você gastar com esse carro e ter prejuízos. Então, se você pretende comprar um carro para você vender esse carro para ter um lucro sobre a compra e venda desse automóvel, logicamente você tem que pagar um preço bom. Boa noite, Josi Medeiros, seja bem-vinda. Então, se você vai comprar um bem, por exemplo, o carro vale 20 mil e você quer comprar para revenda, para ganhar dinheiro, então você tem que pagar 18. Aí o cara vai dizer assim, mas é muito abaixo. Não, não é muito abaixo. Você está pagando um valor, né, para você ter uma margem de lucro sobre aquele automóvel de R$ 1.500 a R$ 2.000. Né? Você está investindo um capital seu para ter um retorno. Beleza, se a pessoa não quiser fechar negócio com você, não tem problema. Não adianta você também querer fazer caridade, né, comprando o carro do cara por 20 mil e você não ganhar nada e ainda correr o risco de perder o capital que você investiu. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu costumo dizer que quem compra o produto num preço bom ganha dinheiro lá na frente. Agora, se você já compra o produto num preço lá em cima, aí você vai, com certeza, vai ter prejuízo. O carro vale 20 e você paga 21. Não, eu vou pagar 21 para você porque você, né, é uma pessoa boa, é meu amigo. Ah, tá, vai nessa onda aí. Ah, é meu parente, é meu primo, é meu tio. E aí você compra aquele negócio e depois você leva o prejuízo e quando você não tiver nada, o seu parente lá, o seu amigo, não vai voltar para te ajudar, né, para te reerguer ou para dizer para você ou fazer alguma bondade para você. Não precisa esperar isso que você não vai ter. Às vezes ele vai sair por aí dizendo para os amigos que te passou a perna, que você foi bobo em pagar o valor que você pagou para ele. Boa noite, Anaína. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Então, pessoal, acontece muito isso, né? Você vai lá, paga um valor para a pessoa num bem, num carro, numa moto, e aí você fazendo a bondade, ajudando a pessoa, de repente a pessoa fala assim, nossa, passei a perna nesse cara lá. O cara é meu amigo, moço, mas eu sangrei, eu passei a perna nele, eu vendi um carro todo estourado para ele e ele ainda me pagou mais do que o que valia. Né? Ao invés dele sair grato, né, pelo que você fez por ele, ele sai fazendo piada da sua cara. Então é importante a gente, quando for fazer negócios, que a gente possa usar a razão. Né? O que é usar a razão? O mesmo valor que eu pago lá para o João, eu pago para o Marcos, para o meu tio, para o meu primo, para o meu pai, para o meu irmão, para a minha tia. O mesmo valor que eu vou pagar para um, eu vou pagar para todos. Qual é esse valor? O valor que eu possa ter uma margem de lucro, independente de quem seja. Então não é porque um é mais bonitinho do que o outro é mais feio, o outro é mais baixo, não. O valor tem que ser padronizado para todo mundo. Porque um negócio, quando a gente olha para uma empresa, ela tem que gerar lucros, então você tem que tratar todo mundo de igual para igual. Quando você vai ao supermercado, né, para você comprar o pacote de arroz, todas as pessoas que entram no supermercado vão pagar o mesmo valor pelo pacote de arroz. Então pode ser feio, bonito, alto, baixo, gordo, magro, todos vão pagar o mesmo valor pelo pacote de arroz. Então por que nas negociações fora nós temos que fazer gracinha? Nós temos que pagar melhor porque é o amigo, nós temos que fazer uma bondade porque é o primo, porque é o parente, porque é o tio, porque é... Não. Você quer fazer uma bondade, você faça fora dos negócios. Bondade, bondade, negócio é negócio. Separadamente. Eu costumo dizer que nós temos que fazer algumas obras sociais. Isso faz parte da nossa vida. Ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres, as pessoas mais necessitadas. Mas a gente tem que fazer isso de forma consciente. Né? Não é no meio de uma negociação que você faz bondade. Porque senão você não consegue sobreviver no mercado financeiro. Então a gente faz bondade à parte. Faz um negócio bom, aí você ganha uma graninha, aí de repente você quer comprar uma cesta básica para ajudar uma família, você vai lá, compra a cesta básica, leva para aquela família que você quer ajudar. E geralmente eu gosto de fazer algumas obras sociais para as pessoas que eu conheço, que eu olho e que eu vejo, não, aquela pessoa lá, eu sei que ela precisa, eu vou levar, né?
Porque hoje nós temos muitas pessoas espertas, né? Principalmente pessoas que você não conhece, são espertas. Querem que você talvez dê dinheiro, e aí ao invés talvez de comprar uma coisa para comer, vai tomar uma cachaça, vai usar droga, né? Então é interessante a gente ajudar, mas ajudar de forma consciente pessoas que realmente necessitam, né? Aquele pai de família que provavelmente teve um acidente, ficou ali de cama, não está trabalhando, não está no INSS, a pessoa trabalhava de forma autônoma, está precisando, ou vai lá, dá uma força para ele, né? Faz uma cesta básica, leva. Isso é muito bom, obras sociais, né? Isso nós temos que fazer, isso faz bem para nossa alma, para o nosso espírito. Voltando aqui para a gestão financeira, então negócio é negócio e bondade à parte. Não se coloca bondade em negócio, tá, gente? Porque senão não prospera. Então toda empresa ela precisa de uma gestão financeira eficiente. Não adianta, não se faz gestão financeira com... Pode falar, Janaína. Professor, o senhor falando de obras sociais e tal, lá no meu serviço, esse ano, eles, não sei se foi só lá ou se foi geral com imposto de renda, eles estavam dando a opção de doar uma certa quantia na sua declaração de imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, que eles apoiam a causa, e o ano que vem seria restituído esse valor na declaração do ano que vem. O senhor sabe informar como que isso funcionaria? Eu não sei te informar porque eu tô meio. Eu não tenho essa informação no momento. Mas eu posso passar a saber dessa informação e te trazer um retorno depois. Mas inicialmente eu tô meio desligado dessa questão. Eu fiquei curiosa quando eles deram essa opção, que Mas é bom, além é de bom. ajudar o hospital, o ano que vem você receberia esse valor de restituição. Seria muito bom, é muito bom. Eu acredito que isso deve acontecer mais vezes, né, para a gente poder ajudar, porque realmente precisa, né? Tem algumas obras sociais e é importante a gente fazer isso. Isso, quando a gente faz uma obra social, quando você faz algo por alguém, por amor mesmo, independente de quem seja, pode ser o João, a Maria, pode ser uma pessoa lá que não seja nada seu, mas você vai lá, às vezes leva alguma coisinha. Aí você vê a satisfação daquela pessoa, a alegria daquela pessoa em receber, mesmo que seja pouca coisa, gente. Não tem preço. Então, assim, eu sempre digo que a gente tem que fazer isso, é uma missão, né, de todo ser humano. A gente tem que fazer alguma coisa pelo nosso próximo, né? Então, é muito importante fazer isso. Agora, quando a gente se trata de empresa, negócio, isso aí não se mistura. Não pode misturar negócio com bondade, ou colocar a bondade no meio de um negócio para agradar alguém, para agradar os olhos de alguém. Não. O negócio tem que ser técnico, né? Toda negociação, por isso que muitas vezes é, a gente tem problemas sérios com pessoas que são postas em determinado cargo dentro de empresa porque é amigo do gerente, porque é amigo do coordenador, porque é amigo do fulano. E aí a gente vai lá e pega aquela pessoa e coloca numa determinada função pela a qual ela não tem noção do que fazer, e depois a gente fica tendo problema, né? Às vezes 1 ano, 2 anos ali, até aquela pessoa aprender a desenvolver aquela função. Então a gente acaba tendo muitos problemas. Então isso eu costumo dizer que não adianta a gente querer misturar muito bondade com a razão dos negócios. Isso não funciona muito bem. A mesma coisa acontece muito no setor público, né? A gente tem muitos colaboradores que trabalham aí no setor público e a gente tem muitos problemas, né? Às vezes a gente é mal atendido em hospitais, a gente é mal atendido na Receita Federal, é mal atendido em vários departamentos públicos, exatamente por conta da bondade, né? A gente fala assim que bondade não é sinônimo de competência, então não se mistura bondade com competência. A gente tem que ajudar o próximo. Tem que ajudar. Sim, eu concordo plenamente. Mas não num momento de complexidade. Por exemplo, igual eu tô falando para vocês, você vai colocar alguém num cargo. A pessoa tem que ter um currículo, né, bom para atuar naquele cargo. Não adianta eu simplesmente jogar aquela pessoa lá e falar, não, fica aí.
né? Como acontece muitos nos órgãos públicos. Ah, é meu amigo, trabalhou para mim na campanha política, então fica aí. Né? E às vezes cargos de alto escalão são colocados pessoas que não têm currículo para atuar naquele cargo, mas porque é amigo a pessoa coloca lá. E aí a gente tem um sistema de saúde precário, a gente tem um sistema de Receita Federal precário, a gente tem é, vários locais de atendimento aí é, na área principalmente na área de atendimento médico, né, nessas áreas da saúde. E aí, infelizmente, a gente tem alguns, né, é, alguns desafios aí pela frente. Infelizmente, é complicado isso. Né? Já aconteceu com vocês, de vocês serem mal atendidos em algum departamento público? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, eu comigo já em Otal. Caiu a internet aqui, professor, desculpa. Ah, não, tudo bem, tranquilo. É, porque eu fiquei preocupado. Falei, nossa, tá tão silêncio aqui. Será que o pessoal tá me ouvindo? Bom, então vamos aqui um pouquinho mais para frente, né? ASAF Neto 2014 vê a administração financeira como um conjunto de técnicas gerenciais e administrativas ligadas às manobras de planejamento, execução de controle do modelo de gestão aplicado pela empresa com o objetivo de melhorar o seu desempenho, além de maximizar receita, mantendo a saúde financeira da empresa a longo prazo. Voltando um pouquinho naquela questão que eu disse para vocês, de pessoas qualificadas para a vaga, né, correta. A gente fala assim da bondade, né, e tal. Aí tem gente que diz assim, mas se eu não tiver oportunidade, eu nunca vou ser um profissional na área. Já ouviram isso? Ou vocês já disseram isso em algum momento das suas vidas? Tá, vou explicar. Por exemplo, tem uma vaga de auxiliar de gestão financeira na empresa X. E aí vocês têm um curso de gestão financeira, mas vocês não têm o conhecimento na prática. E quando a gente fala do conhecimento na prática, isso pode ter uma certa diferença entre fazer o curso e atuar, exatamente por conta a gente fala assim que cada empresa tem uma norma pré-estabelecida e as normas das empresas são diferentes. Então, uma trabalha de um jeito, outra trabalha de outro. Lógico que a gente vai caminhar quase que para o mesmo caminho, mas às vezes de forma diferente. E a pessoa já quer entrar na vaga de auxiliar de gestão financeira, sendo que ele nunca trabalhou. Bom, não é bem por aí. Quando a gente fala que a pessoa precisa ter oportunidade, sim, ele precisa. Mas às vezes ele precisa entrar na empresa, talvez em uma outra área, ou dentro ali do departamento administrativo, e estando ali, aí sim ele vai aprender ali a função, a desenvolver na prática, e aí sim ele vai receber a qualificação. Só que as pessoas, elas não têm paciência. Aí fala assim, não, eu quero te contratar para uma área administrativa, você vai entrar aqui ganhando um salário mínimo. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho tantos cursos, né? Mas você ainda não é um profissional. E aí você vai entrar naquela vaga e você vai ter a oportunidade de aprender na prática, mas as pessoas não querem passar pelo caminho. Elas não querem seguir um caminho, elas já querem entrar lá no nível mais alto. E aí fica difícil. Né? Se eu não tenho aquela qualificação na prática, então eu tenho que aprender. E não tem como a empresa já te contratar para aquela vaga, sendo que você ainda não conhece o processo. A empresa às vezes vai perder 6 meses com você te ensinando. Né? E aí só daqui 6 meses você vai ser o profissional daquela área. Por isso que muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho oportunidade. Né? Eles têm que dar oportunidade para a gente poder ser um profissional, mas a oportunidade ela não começa lá em cima, a oportunidade começa lá embaixo. Aí se você aproveita as oportunidades mais baixas da sua vida, você tem a oportunidade de crescer. Você entra numa empresa multinacional, né? Ainda que você não entra na área que você quer.
ainda que você comece lá embaixo. Mas a empresa olha para você e vê em você, né, capacidade. A empresa olha para você e vê em você o perfil de uma pessoa que pode trabalhar no departamento de gestão financeira. Porque você é uma pessoa desenrolada, você é uma pessoa que consegue fazer tudo certinho. A empresa vai te dar a oportunidade para você aprender. E quando você souber fazer o serviço, aí sim ela vai te dar a qualificação, né, do auxiliar de gestão financeira. Mas as pessoas não querem passar pelo caminho, elas querem já chegar lá em cima. E nos órgãos públicos isso acontece, né? A pessoa pega um cara que nunca trabalhou, não tem experiência nenhuma, por exemplo, com a Secretaria da Saúde, e coloca ela lá para ser o secretário da Saúde. Ah, o cara é médico, então eu vou colocar ele como secretário da Saúde. O simples fato da pessoa ser um médico não significa que ela seja capacitada para trabalhar como secretário de saúde. Então, assim, às vezes ele poderia colocar ele para trabalhar ali como auxiliar de Secretaria de Saúde, junto com uma pessoa que já é o profissional, para ele aprender e depois sim colocar ele como secretário de saúde. Mas isso não acontece nos órgãos públicos, eles atropelam tudo. Mas na empresa privada, a gente vê isso seguido, isso segue à risca. Na empresa privada, as pessoas dificilmente elas chegam lá e se ela não é mais fácil a empresa contratar um técnico, por exemplo, em engenharia, um técnico em engenharia que já tem experiência na área, do que ela contratar um engenheiro que não tem experiência na área. Para a empresa é melhor o cara que é técnico que já sabe fazer do que o engenheiro que não sabe fazer. Entende? E às vezes a empresa vai até contratar aquele cara que nem técnico não é, mas é um profissional que conhece. E aí contrata ele, mas não contrata o engenheiro que é formado. Exatamente porque a empresa quer ganhar tempo. Ela quer já um profissional pronto, que já chega ali e executa. Então muitas vezes acontece isso, né? E muitas vezes também aquele profissional vai ser um pouco mais barato para a empresa, né, do que o cara que já é formado, o engenheiro. Né? Porque aí o que, que acontece? Imagina que a empresa vai pagar R$ 4.000 para uma pessoa, para um técnico, ir lá e fazer o serviço. Se fosse contratar o engenheiro, ela teria que pagar 6 para o engenheiro aprender a fazer, porque ele também ainda não sabe fazer na prática. Ele tem conhecimento teórico, mas na prática ele ainda não fez. Então, muitas vezes a empresa não vai contratar o engenheiro, vai contratar o técnico porque ele já sabe fazer, já sabe executar. E aí o engenheiro, por sua vez, tem que, muitas vezes, aceitar a vaga, né? Às vezes uma vaga de técnico, mesmo sendo engenheiro, para ele aprender. E quando ele se tornar, né, um conhecedor, né, e ter ali uma experiência na prática, 1 ano, 2 anos, aí sim ele vai poder escolher onde ele quer trabalhar. Porque aí ele já vai ser um profissional com experiência prática. Então, quando você é um profissional já, por exemplo, você fez o curso, você já é um profissional na prática, aí sim você consegue escolher a vaga que você quer trabalhar. As empresas querem você e você vai escolher onde você quer trabalhar. Mas enquanto você não tem essa experiência, você precisa de uma oportunidade ainda mais pequena, nem que seja pequena, para você entrar lá e aprender. E aí sim você terá grandes oportunidades na sua vida. Eu falo isso, gente, com experiência própria, tá? Então, quando eu comecei, por exemplo, eu vou falar na minha carreira de vendedor. Eu queria entrar na área de vendedor, mas eu não tinha ainda, né, na minha carteira, a minha carteira assinada como vendedor, então não era fácil. Eu entrei numa empresa para ser montador, trabalhar como montador, de cortinas, toldos, persianas. Entrei como montador, fiquei 6 meses trabalhando de montador. Com 6 meses que eu estava trabalhando de montador, eu conhecia tudo de cortina, toldos, persianas, tanto as mais simples quanto as motorizadas. Então eu já tinha uma experiência fantástica no negócio. E aí eu já estava no meu terceiro ano de faculdade de administração. Cheguei na proprietária de empresa e falei, olha, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar na época no Pan-Americanos. Eu ia trabalhar com venda de seguros. E aí o cara ia me contratar para trabalhar como vendedor lá, vendedor de seguros.
E aí, quando eu falei para a empresária, né, para a dona da empresa, que eu ia sair porque eu estava recebendo a oportunidade de trabalhar como vendedor e tal, ela falou: Você não quer trabalhar como vendedor comigo? Né, eu te dou essa oportunidade. Fica comigo, aí eu te pago um salário e meio e ainda te dou comissão de 10%. Eu falei: Fechou, vou ficar com você. Porque já estava trabalhando lá. E aí ela qualificou, né, minha carteira e eu fiquei mais 1 ano e meio trabalhando com ela como vendedor. E fiz grandes vendas, ganhei muito dinheiro. Para mim foi a melhor época da minha vida. Então, mas eu tive que começar lá embaixo, né? Comecei como montador para depois eu ser vendedor. Então, e se eu fosse lá para ela se ela me visse, né, a primeira vez eu chegasse lá e falasse: "Não, eu quero trabalhar de vendedor na sua empresa". Ela não iria me dar a oportunidade, ela não me conhecia. Mas quando eu trabalhei de montador e ela me conheceu, ela disse: "Não, esse cara serve para trabalhar comigo como vendedor". Era o único vendedor homem que tinha lá. Ela lá tinha 5 mulheres e só tinha eu de homem que trabalhava com ela. E ela tinha 2 empresas. Nas 2 empresas ela nunca tinha contratado um homem para trabalhar de vendedor. Então, assim, foi algo inusitado e deu um resultado muito bom, porque eu vendia mais do que as outras 5 meninas juntas. Então, eu vendia muito, eu vendia horrores. Foi assim, eu peguei aquele negócio como oportunidade e alavanquei o negócio. Então, eu ganhei, na época, eu até ganhei um prêmio. Ela lançou um desafio na empresa. Quem fosse o melhor vendedor do ano ganharia um prêmio. Eu ganhei esse prêmio. Foi um prêmio muito bom. Eu fiquei com a minha família 4 dias num resort no Rio Quente, lá em Caldas Novas. Então foi assim, tudo pago pela empresa. Foi uma maravilha. Então, oportunidade. Então, as oportunidades elas não chegam na sua vida, talvez, né, para você já começar lá no topo. Às vezes você tem que começar lá embaixo. E aí você vai aprendendo, você vai, né, ganhando facilidade e tal, e quando é fé você já vai ganhar ali uma qualificação melhor. Né? A minha esposa, quando começou a trabalhar na Perdigão, ela trabalhava na produção, trabalhava na desossa de coxa. O sonho dela era crescer, ser alguém dentro daquela empresa. E os tempos foram passando e ela foi sendo promovida, e ela chegou, né, a um cargo de auxiliar administrativo, técnico administrativo. No final, ela já era técnico administrativo dentro da empresa. Então, assim, ela conseguiu subir num nível muito alto, né? E se ela tivesse continuado lá, talvez hoje ela já seria até uma supervisora. Mas aí, quando a gente chegou ao entendimento, né, que nossos filhos estavam pequenos, né, e nossos filhos dependiam muito dela. Então, eu pedi para ela poder dar um tempo, né, na carreira profissional e cuidar dos nossos filhos. E ela, de pronto, aceitou e está até hoje cuidando dos nossos filhos e está sendo muito bom. Foi um bom investimento, né, que nós fizemos. Né? Ela deixou o trabalho, mas está cuidando da nossa maior herança, que é os nossos filhos. Bom, pessoal, então voltando aqui um pouquinho, né, para a gestão financeira, né, se vocês têm interesse de trabalhar na área de gestão financeira e ser bons, né, em gestão financeira, de repente você não vai entrar direto na área, mas se você tiver a oportunidade de entrar numa empresa grande, entra nessa empresa, ainda que seja num cargo um pouco mais baixo. Você vai trabalhando, né, as oportunidades vão surgindo na sua vida, você mostra, né, um bom trabalho naquela empresa e aquela empresa vai te ver com bons olhos. Né, e de repente você vai estar executando aí às vezes um trabalho na parte de gestão financeira. E até coisas maiores ainda. Depende muito aí de você. Bom, vamos aqui um pouco, né, mais para frente aqui. Capital de giro. O capital de giro bom, gente, alguma pergunta, algum comentário? Tô aqui, né, acelerado, assim. Sexta-feira e eu tô acelerado já, gente. Tá tranquilo, professor. Nossa, Deus, tem dia que eu fico meio acelerado, assim, fico meio empolgado, começo a falar em gestão financeira, em negócio e tal, e eu já fico todo empolgado aqui. Que eu amo essa área, gente. Essa área de gestão financeira aí é algo que tá no meu sangue. Eu gosto desse negócio. O capital de giro é um aspecto que traduz a demonstração dos ciclos da empresa para mantê-la em funcionamento. E isto são as contas a receber, né? Nós até falamos um pouco sobre isso ontem. Saldo de conta bancária, entre outras contas que possuem o valor existentes, extraídos pelas contas a pagar. Para Ribeiro, capital de giro
da empresa são grupos de ativos circulantes divididos em bens e direitos, os quais possuem valores como caixas equivalentes de caixas. Segundo Visconde e Neves, 2018, para calcular o capital de giro é necessário obter os valores do ativo circulante menos o passivo circulante. Nós até falamos sobre isso aqui. Diniz afirma que o capital de giro, além de revelar as aplicações de recursos disponíveis ao longo prazo, possui a capacidade de equilibrar a saúde financeira e econômica da organização no futuro. Vamos aqui um pouco mais para frente. Aqui nós temos a fórmula, para a gente calcular o nosso capital de giro. Então, o capital de giro, representado aqui pelas siglas C e G, é igual ao ativo circulante, que é representado aqui pelo AC, menos o passivo circulante representado pelo PC. Então, capital de giro é igual capital de giro, que é o CG, capital de giro é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Vocês lembram que o ativo não circulante são aquilo que eu tenho para receber a longo prazo, um dinheiro que eu emprestei, alguma negociação que eu fiz com um fornecedor a longo prazo. Então, esse é o ativo não circulante. Passivo não circulante também são aquelas contas a pagar a longo prazo, aqueles empréstimos de 300 parcelas, certo? E o passivo circulante é aquelas contas rápidas. E o ativo circulante são também aquelas entradas rápidas, São também o meu estoque e etc. Para medir se o capital de giro está adequado para a empresa, é necessário que as demonstrações financeiras sejam confiáveis e permaneçam utilizadas, pois abrangem conexão entre o patrimônio e os índices de liquidez, análise de rentabilidade e o grau de endividamento da razão social. Bom, análise de dados, Então os dados têm que ser reais, os dados têm que ser verdadeiros, os dados têm que ser muito bem apurados. Eu não posso, toda vez que eu for fazer um lançamento, quando for num fluxo de caixa, num balanço patrimonial, eu tenho que conferir esses dados pelo menos umas 2 ou 3 vezes para ver se está tudo legal. Porque quando alguém for fazer uma análise dos dados, se eles não estiverem corretos, vai tudo por água abaixo. Então tem que estar tudo muito bem organizado. Aqui na figura 1, os dados dos grupos do ativo e passivo, do BP da empresa fictícias, do balanço patrimonial. BP aqui significa balanço patrimonial, tá? Da empresa fictícia. Então nós temos aqui um balanço patrimonial de uma determinada empresa que não foi citada. E aqui nós temos alguns dados, E quando nós olhamos para o balanço patrimonial, tem 2 contas aqui que nós temos que analisar. Quais são elas? Ativo circulante, passivo circulante. Certo? Porque é através do ativo circulante e do passivo circulante que nós vamos encontrar o nosso capital de giro. Então nós olhamos aqui para o nosso balanço patrimonial e aí aparece aqui, primeiro, ativo circulante. Boa! Já encontramos o primeiro, ativo circulante. Então nós temos aqui R$80 mil de ativo circulante. Maravilha! E a outra conta que nós precisamos? Passivo circulante. Então aí a gente vai olhar. É a segunda? Não. A terceira? Não. A quarta? Passivo circulante. Está aqui, R$70 mil. Então nós temos um ativo circulante de 80 mil e um passivo circulante de 70 mil. Quanto está sobrando? 80 mil menos 70 mil, sobra quanto? 10 mil. Então, aqui nós temos 10 mil para nós fazermos de investimentos. É o valor do nosso capital de giro.
Então é o ativo circulante menos o passivo circulante. 80 mil menos 70 mil sobra 10 mil. No quadro acima, pode-se observar que a empresa possui um capital de giro de 10 mil reais para manter o seu funcionamento até certo período. Pronto! Já encontramos então duas contas importantes para a gente descobrir o capital de giro. Então, todo o balanço patrimonial vão ter essas contas. Então, você já fica atento. Quais são as contas? Ativo circulante, passivo circulante. Ativo circulante menos o passivo circulante. Aí eu vou saber qual o valor do capital de giro. Simples assim, certo? Alguma dúvida? Não? Portanto, o capital de giro é uma das ferramentas que a empresa deve considerar importante, pois através dele pode-se mensurar o saldo à disposição e o tempo em que a sociedade tem para liquidar suas dívidas, proporcionando também visão adequada para fazer investimentos que tenham retornos esperados. Então é muito importante, né? Quando a gente faz essa análise desses dados, a gente consegue fazer investimentos, porque a gente verifica que existe ali uma sobra de capital, existe ali, né, uma sobra, está tendo ali um certo valor, né, de capital de giro, a gente está com folga, então a gente pode fazer um investimento. Investimentos esses, né, que tem que trazer retornos também positivos. Não podemos fazer investimentos furados, né? Porque isso vai trazer prejuízo e vai tirar de mim o meu capital de giro. Imagina que você tem 100 mil de capital de giro. E aí você pega o capital de giro e investe na Avestruz Master. E a Avestruz Master quebra na segunda semana e você perde os 100 mil reais que você tinha de capital de giro. Fica difícil, né? Sua empresa vai passar uns perrengues até ela conseguir esse dinheiro novamente. Até ela conseguir se reerguer novamente. E aí, se vier uma crise nesse meio termo, que você está sem o capital de giro, você está desprotegido, imagina que você tem seguranças na sua empresa de valores, 10 seguranças na sua empresa de valores, e você simplesmente pegou o seu capital de giro, digamos que o capital de giro seria os 10 seguranças que tinha lá na empresa de valores. E aí você investiu o seu capital de giro em um negócio que não deu certo. É como se você tivesse pegado e tirado os seguranças, né, da sua empresa de valores. E agora você fica desprotegido, porque não tem mais nenhum segurança na empresa de valores. Até você conseguir novos seguranças. Seria um novo capital de giro. Você fica desprotegido. Não significa que a sua empresa fechou as portas. Não significa que você quebrou, mas você está desprotegido. Se surgir um imprevisto nesse meio termo ou nesse meio tempo, você você será muito prejudicado. Você não vai conseguir pagar funcionário, você não vai conseguir pagar suas contas, enfim, o seu negócio vai falir ou a empresa, né, vai falir. Então, ela fica desprotegida. Pode ser que no prazo de 6 meses, né, a empresa de valores está sem os seguranças, mas não vem nenhum ladrão. Então, beleza, tocou 6 meses, ela conseguiu segurança de volta, o capital de giro de volta, vida que segue. Então, conseguiu o capital de giro, agora ela começa a trabalhar com um pouco mais de folga. Ou seja, a empresa de valores conseguiu segurança de volta. Então, ela vai trabalhar com mais tranquilidade agora, sabendo que a sua segurança foi restabelecida, certo? Então, assim, ó, comparação mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Gestão de capital de giro para manutenção empresarial. Padovese, 2010, afirma que os sistemas de informações gerenciais e ferramentas administrativas que flutuam desde a percepção da necessidade de planejamentos e controle das áreas operacionais, patrimoniais, econômicas e financeiras, pesando no desempenho futuro. E aí nós temos, neste contexto, para a gestão de capital de giro, podem ser empregues ferramentas contábeis, que são
procedimentos digitais utilizados para contabilidade, gestão administrativa e financeira, a fim de facilitar os processos de armazenamento de informações, diminuindo as falhas e atribuições, celeridade dos processos, planejamento e estratégico. Aí nós temos também uma outra referência aqui, de Sambiase, 2017, fomento que a gestão tem um papel importante dentro da administração empresarial, por ter informações precisas e decisivas nas áreas organizacionais e de competitividade da sua principal função e garantir, né, a continuidade, estabilidade e uma boa performance dos seus resultados para a sobrevivência do empreendimento. Nós temos também uma outra referência aqui, nesse cenário, né, o Sebrae 2016 aponta que uma má administração do capital pode provocar um aperto no fluxo de caixa, que depende das movimentações das receitas de vendas, políticas de créditos e de movimentações do estoque para manter a sobrevivência. Como eu disse a vocês, se a empresa faz um investimento errado, depois ela vai sofrer as consequências. E as consequências são graves. Então a empresa não pode fazer má administração. Então nós temos que fazer uma boa administração dos recursos da empresa. Se a empresa vai fazer um investimento, ela tem que ter um retorno. Não adianta, igual eu disse a vocês, a gente não pode misturar negócios, né, com bondade. Então tem que fazer investimento para ter retorno. Não é fazer investimento só para ajudar alguém ou para alavancar o negócio de alguém, né? Então tem que ter um retorno. Se não tiver, isso vai dar prejuízo, vai ser um problema sério. Aí nós temos aqui também, sendo assim, uma gestão eficiente revela o capital de giro, um indicador-chave para a vitalidade das empresas, pois reflete o potencial de liquidar as obrigações financeiras com vigor. A administração eficiente destes recursos é um agente norteador que conduz a gestão a manter um índice de capital de giro relativamente confiável, circulando entre 1,2 e 2,0 respectivamente. Nós falamos, né, desses números, né, no dia de ontem. Aí nós temos aqui, né, as considerações finais aqui desse artigo. Independente do seu porte, toda empresa tem a necessidade de aprender a respeito das ferramentas de gestão e administração do capital de giro, para que possa dar sequência às suas atividades. O empenho contínuo para obter o êxito e o vislumbre pelo sucesso é o que faz com que algumas empresas sofram a falta de planejamento financeiro e a má administração dos recursos disponíveis, provocando uma inversão dos objetivos propostos e do crescimento da empresa. Toda empresa precisa fazer investimentos, toda empresa precisa ter investimentos. Se a empresa não tem investimentos, ela fecha. Quando você vê uma empresa fechando, é porque faltou investimentos. O dinheiro do investimento foi desviado para viagens, para almoços, em restaurantes chiquérrimos, em carne de ouro e por aí vai, né? Se a gente tem um diretor de uma determinada empresa, aquele cara que é o cabeça, gastando muito dinheiro à toa, o negócio não vai bem, né? O negócio vai ter problema, a empresa vai ter problema. Então, um negócio que a empresa tem que fazer investimentos. Não é ganhar dinheiro e gastar o dinheiro à toa da empresa. O dinheiro da empresa tem que ser investido na empresa, senão ela vai fechar as portas, ela não vai conseguir sobreviver. Da mesma forma, eu costumo dizer que nossa vida também não é muito diferente. Se nós não fizermos investimentos daquilo que nós ganhamos, e quando ganhamos bem, no dia mau ou no dia difícil, nós sofreremos as consequências de não termos guardado uma parte daquilo que ganhávamos quando tínhamos um salário bom.
ou quando ganhávamos bem. Então eu sempre falo, pessoal, se você está no momento bom da sua vida, se você está ganhando bem, invista parte desse dinheiro, guarde ele, porque isso não dura para sempre. A não ser que você já seja um funcionário público, né, concursado, e aí a renda vai até aposentar. Você não vai perder. Mas caso contrário, né, não espere que o dinheiro dure para sempre. Né? Oportunidades vêm e passam. Hoje você está ganhando 10 mil, amanhã talvez você vai ter que sobreviver com 1.000. E aí, se você não faz investimentos, nesses momentos são difíceis de passar. E eu falo isso porque eu conheço muita gente sobrevivendo isso na pele. Né? Conheço muita gente que ganhou muita grana, não fez investimento e hoje está ganhando muito pouco, morando de aluguel e está sofrendo, está passando por muitas dificuldades e olhando para trás e dizendo podia ter feito diferente, mas não fiz. Então, se você tiver uma oportunidade aí na sua vida, faça investimentos, né? Invista em terrenos, casas, alugue essas casas que você vai ter um retorno financeiro, mas não gaste o seu dinheiro tudo à toa. Não gaste de qualquer jeito. Porque senão depois você vai se arrepender lá na frente. Vai dizer assim, puxa vida, por que eu não fiz investimentos? Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz, porque eu fiz muitos investimentos. Investimentos esses que hoje me dão uma qualidade de vida, né? Onde hoje eu tenho uma qualidade de vida, eu vivo uma vida assim muito tranquila, porque eu fiz muitos investimentos quando eu estive ganhando muito bem. Né? Hoje eu posso dizer que o salário que eu ganho não é muito grande quanto eu já ganhei. Já ganhei bem mais do que eu ganho hoje. Só que eu também trabalhava bem mais do que eu trabalho hoje. Então eu trabalhava 11 horas, 10 horas, 11 horas de serviço por dia. Né? Hoje eu trabalho 4 horas por dia. Então eu trabalhava muito, né? Ganhava muito, mas também trabalhava muito. Hoje eu ganho mais pouco, mas também eu trabalho mais pouco. Né, assim, no meu trabalho fixo, né, porque aí eu tenho os outros negócios que eu faço, mas eu já nem não conto isso como uma responsabilidade, porque tipo assim, eu faço uma negociação, aí eu passo 15 dias para fazer outra negociação, então eu sempre estou fazendo algumas negociações, comprando, vendendo, mas isso eu já nem não levo muito em conta, é como se fosse um hobby, como se fosse uma partida de futebol, eu vou ali, compro um negócio, né, faço um negócio, compro ali 10 cabeças de vaca ou 10 novilhas. Aí depois, daqui 3 meses, eu vou lá e vendo aquele negócio. Para mim, isso aí é um hobby, né, eu faço, ganho dinheiro e é muito bom. Nem não coloco como responsabilidade. Agora, o meu trabalho, né, que é no Cotec, esse sim é uma responsabilidade que eu tenho. Então, são 4 horas diárias de serviço e eu tenho que prestar essas 4 horas todos os dias. Né? Isso fora as horas de planejamento, que é mais uma hora e 1h30 de planejamento. Então esse horário é bem tranquilo, eu consigo fazer isso com muita tranquilidade. Então, mas eu fiz muitos investimentos e hoje eu colho os frutos dos investimentos que eu fiz lá atrás. Então eu falo para vocês, vale a pena, né, no momento de oportunidade que vocês tiverem, faça bons investimentos, porque depois no futuro vocês terão retorno desses mesmos investimentos e vocês serão felizes em olhar para trás e dizer eu aproveitei a oportunidade. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Comentário? Pode falar, Rogério. Boa noite a todos. Esses cursos assim, professor, tinha que ter, né, quando a gente está estudando para abrir a mente da gente, para a gente começar, né, evoluir, porque hoje em dia nas escolas hoje é o básico do básico, né, e a gente não aprende nada. Sabe, Rogério, que é o meu sonho? Sabe, eu tinha muito desejo que eles colocassem uma aula de administração no ensino médio. Toda pessoa precisa aprender a administrar dinheiro. Eu conheço médicos que não sabem administrar dinheiro. Ganham Pois muito é dinheiro. verdade mesmo. Braçalmente, se o cara pode trabalhar dia e noite, se ele não tiver a cabeça no lugar e souber aplicar o dinheiro dele, controlar, é a mesma coisa da murro em ponto de faca.
Exatamente, ele vai ganhar muito, vai gastar muito e no final não vai ter nada. É uma grande realidade. O professor é igual um exemplo, né? Esse jogador de futebol ganha milhões no final das contas e passa a maior dificuldade, né? Não tem uma gestão boa e tal, né? Não, não tem. Inclusive, tem alguns jogadores aí que no final da vida eles têm só uma aposentadoria para sobreviver. Então, assim, não tem nada. O cara ganhou horrores de dinheiro, mas do jeito que ele ganhou, ele gastou. Não sobra nada. Eu conheci um cantor aí, o cara era famoso, o cara pegou lá alguns anos de fama, ganhou milhões, comprou uma casinha velha para a mãe, né? Eu vou dar uma casinha velha para minha mãe para tirar do aluguel. Deu uma casa velha para a mãe para tirar do aluguel. E o resto do dinheiro dele ele gastou tudo, acabou com tudo, acabou a fama, foi morar na casinha velha com a mãe dele. Então, assim, poderia ter dado uma casa boa para a mãe, disse, não, eu vou dar uma casa boa para ela, né? Já que o cara tava ganhando horrores de dinheiro, tinha condição de dar uma casa lá de 300, 400 mil para a mãe, foi lá e comprou um barraquinho de 60 mil. Né? E depois ele foi morar no barraquinho de 60 mil que ele comprou para a mãe dele, junto com ela, porque acabou a fama, acabou o dinheiro, acabou tudo. Então, assim, não soube aproveitar. Isso acontece com muita gente. Não sabe aproveitar a oportunidade. O professor, é verdade, assim, tá relacionado, tipo assim, tem a ver com a matéria, a gente fala, igual a pessoa hoje em dia que mora em fazenda, né, produtor rural, que mexe com leite, o cara não tem uma gestão boa, ele gasta tanta ração, no final das contas, o dia que ele ganhou fica só na ração, aí fala, leite não dá lucro, não é nada, porque o cara não tem controle. Infelizmente, né, tem que ter um controle muito acirrado para conseguir no final ter um pouco de lucro. Né? Não adianta, se a gente não controlar 100%, fazer conta, a gente não consegue. Então a gente precisa fazer investimentos, viu gente? Então aproveitem as oportunidades na vida de vocês. Não deixe elas passarem, porque vocês terão oportunidades. Eu costumo dizer que Deus é tão bom e generoso que Ele dá oportunidade para todo mundo. A oportunidade vem para todas as pessoas. Se você não teve ainda, pode esperar que você vai ter. Agora, se você já teve oportunidade e não aproveitou, eu lamento muito, mas eu ainda torço para que você tenha outras oportunidades. Né? E quando vier, aproveite elas, para que no futuro você possa olhar para trás e dizer assim, não, realmente eu aproveitei aquele momento, porque aquele foi o meu momento, e eu fiz investimentos, e hoje eu tenho um retorno desses investimentos. Então é sempre muito importante vocês terem esse pensamento, tá? Porque oportunidades virão na vida de vocês. E eu tenho fé, né, que oportunidades, grandes oportunidades virão na vida de vocês. Então aproveite elas, não desperdice-as, porque pode ser que elas passam e depois, né, pode ser que volte, mas não talvez na mesma intensidade, né? Talvez você vai ter outras oportunidades, mas não tão boas quanto você já teve lá atrás. Então aproveite, né? Aproveite cada uma delas e viva a vida com alegria, mas não de forma irresponsável. Gaste com alegria, não de forma irresponsável. Seja feliz, não gaste, na hora de gastar dinheiro, seja racional e não emocional, porque aí você vai conseguir controlar e fazer o que é certo, ou o que é correto, ou gastar o necessário. E o que não é, você guarda. Alguma dúvida, mais algum comentário? Bom, pessoal, na segunda-feira a gente vai ter uma atividade, tá? Eu vou estar passando uma atividade para vocês na segunda-feira referente ao conteúdo que nós estudamos na quinta e sexta-feira. Então, na segunda-feira nós teremos uma atividade, tá bom? Eu quero agradecer vocês pela participação, desejar a vocês aí que tenham um excelente final de semana. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, todos com Deus. Amém. Boa noite.